Aleluia. Se tem alguma coisa melhor do que servir ao Senhor, eu não conheço. Não tem coisa melhor do que isso, gente. É verdade ou não é? Você se alegrar com a vida do seu irmão, você desfrutar da presença do Senhor, você ser impactado pela glória dEle. Não tem nada melhor do que isso. E também não tem nada mais que eu quero falar do que isso. É só sobre isso que eu quero falar. Se é que precisa falar, né? Se é que precisa. Porque eu sei que o Luiz tentou aqui, mas é inexplicável o que o Senhor faz dentro de nós. É inexplicável aquilo que Ele faz no nosso interior. E a gente não consegue colocar em palavras. Assim como a gente não consegue colocar em palavras quem é o nosso Deus, e a grandeza dEle, e o poder e a majestade, e toda a glória em que Ele está envolvido, toda a glória que Ele tem, as línguas da terra não conseguem expressar. Vai ver que por isso que Ele deu uma língua do céu para nós. E se você ainda não tem essa língua, meu irmão, o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Abre a palavra do Senhor comigo, em Mateus 5. Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno de glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno de glória. Senhor, nós queremos, Pai, a revelação da Tua palavra, Jesus. O entendimento que só é possível através do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Deus, entra no nosso interior nessa noite, Pai. Deus, com a Tua palavra viva e eficaz, Senhor. Deus, como uma espada penetrante, Senhor Jesus. Mudando os nossos destinos, Senhor. Convertendo os nossos caminhos, Pai. Senhor, transformando a nossa mente, Jesus. Vem, Senhor, nessa noite com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o Sermão do Monte. E é um desafio muito grande, porque foi uma mensagem pregada pelo próprio Jesus. E acredito que uma das mais pregadas em todas as igrejas. Mas o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias, sobre os últimos dias. Principalmente sobre a fé de muitos que se esfriariam. Porque a mesma fé que Abraão tinha, que Moisés, que os grandes homens da palavra de Deus, é a mesma fé que eu e você temos acesso. Mas eu ainda não consegui subir no monte, voltar com o rosto brilhando. Então eu acho que a minha fé é fria. Eu acho que a minha fé ainda está muito longe da grandeza do meu Deus. E quando a gente se depara com os problemas no meio cristão, no meio da igreja, aí a gente se depara com essa frieza no coração das pessoas, com a falta de revelação, de entendimento da palavra, da grandeza de Deus. E eu não tenho outra convicção a não ser que nós já estamos vivendo dias em que a fé de muitos já se esfriaram.
Esse dia não vai chegar quando estiver ainda mais próximo da... Nós já somos essa geração. E nós temos que lutar contra ela. Contra a nossa carne, contra a nossa mente. Para que a gente não entre nesse lugar. Para que a gente não experimente dessa maldição dos últimos dias. Nós temos que avivar o nosso coração, o nosso entendimento. E não é só com grito, não é só com esse barulho santo que a gente faz. Isso é poderoso, isso tem graça de Deus. Mas é com revelação da palavra de Deus no nosso interior. Com caráter transformado, com vida com Cristo de verdade. Nós precisamos entender. E eu quero pregar sobre esse texto. Que não é simples, mas é conhecido por todos. E eu não quero pregar a ele porque Deus me deu alguma revelação específica, não. Quero falar o que está escrito aqui. Isso aqui que você está lendo. Então não tem nenhuma revelação que veio nova, alguma coisa, não tem, é isso daqui. Porque é essa palavra aqui que tem poder, não é nada que eu fale para vocês. É o que está escrito aqui, que o próprio Jesus Cristo deixou como ensino. É isso aqui que tem poder. E homem nenhum precisa acrescentar vírgula nenhuma para que isso aqui se torne mais poderoso ou mais bonito. Essa palavra tem poder. Essa palavra é viva. E se Jesus proferiu essas palavras, e eu não vou entrar no mérito da questão do Sermão do Monte, se ele foi falado de uma vez só, se ele foi falado em partes, isso não interessa. Interessa que Jesus falou e sobre isso não há dúvidas. E se ele falou, nós temos que ter isso vivo na nossa mente. Vivo. Eu creio que tudo que está escrito, a palavra de Deus diz que tudo que está escrito aqui é palavra do Senhor e é para o nosso ensino. Mas aquilo que o próprio Jesus falou, isso é grandioso demais. Porque ninguém na terra tinha maior revelação do que ele. Então aquilo que ele falou, a gente tem que saber de cor, salteado, trás para frente. Amém? Você crê nisso? Amém. Esse negócio aqui não quer abrir. Então eu vou abrir esse aqui. Meu marido me pegou desprevenida, gente, porque eu sempre desço lá, deixo tudo ajeitadinho, mas agora esse negócio aqui não quer abrir. Suba incenso, noite, dia. Suba incenso, dia. Abriu, em nome de Jesus. Aleluia. Suba incenso, dia e noite, noite. Aleluia. Dia e noite, noite. Eu quero falar sobre as bem-aventuranças. E eu sempre gosto de dar um tema para a mensagem. E o tema é mais do que feliz. É bem-aventurado. Isso é para a sua vida. Deus te fez para ser mais do que feliz. Ele te fez para ser bem-aventurado. Ah, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E hoje você vai aprender que não é a mesma coisa. Eu sei que muitas versões na sua Bíblia está escrito aí, feliz é... Amém, é feliz também. Mas a palavra bem-aventurado vai além do que a felicidade. Amém? Então vamos ler Mateus 5, de 1 a 11. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, ou bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Glórias ao Senhor. Existe uma busca no homem incessante pela felicidade. Ninguém nasceu com o desejo de ser infeliz. Todos nós desejamos a felicidade. E corremos atrás dela. Movemos a nossa vida em direção à busca da felicidade. Mas o que é felicidade? O que o dicionário diz que é felicidade? Ele diz que é a qualidade ou estado de feliz. É o estado de uma consciência plenamente satisfeita. É a satisfação. É um contentamento, é um bem-estar. Então você só é feliz quando a sua consciência é plenamente satisfeita. Você só é feliz quando você tem satisfação. O que é satisfação? É o contentamento, é o prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. Então, quando que você é feliz? Quando aquilo que você sempre almejou acontece. É isso que dá felicidade ao homem. E o que nós temos feito? Aonde nós temos buscado essa felicidade? O que você tem colocado como desejo na sua vida para ser alcançado? Porque você vai ser feliz quando esses desejos forem satisfeitos. Você vai ser feliz quando você estiver plenamente satisfeito dos seus desejos adquiridos. E o que acontece conosco, comigo, com você? A nossa mente funciona como uma mente comum, muitas vezes. E a gente deseja e busca da mesma forma que o mundo faz. Você espera que a felicidade venha através do seu casamento, se não através dos seus filhos, se não através de uma carreira de sucesso, se não através de bens, se não através de recursos financeiros. Você pode estar pensando aí, não é assim. Eu não sou assim. Então quer dizer que se você nunca casar, ou se o teu casamento for o pior de toda a face da terra, quer dizer que se você não conseguir ter filhos, ou se os seus filhos te derem desgosto dia após dia, ou se você não tiver nenhum bem, nenhum recurso, nada, nenhuma saúde, nada, você vai se sentir feliz? Eu acredito que não. E nem é isso que o Senhor deseja. Mas, para ser bem-aventurado, vai além dessas coisas. Nós temos que aprender a buscar na fonte certa. Nós temos que aprender a buscar a felicidade como Jesus ensinou. E Ele ensinou aonde está a felicidade aqui em Mateus 5. Ele está dizendo aqui, olha, o mundo se satisfaz com coisas. O mundo coloca os seus desejos e os seus anseios em coisas. O mundo busca em pessoas. O mundo deseja pelas coisas terrenas e quer se satisfazer com ela. Mas se vocês querem ser bem-aventurados, e se vocês são discípulos do Senhor, se eu sou discípulo do Senhor, o que vai trazer felicidade está escrito aqui em Mateus 5. Aquilo que vai trazer plena satisfação ao teu coração está aqui em Mateus 5. Nós acabamos de ler. A felicidade, conforme Cristo ensinava, não depende do que possuímos ou fazemos, mas é fruto do que somos. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser mais do que feliz, se você quer ser bem-aventurado, você tem que entrar aqui no que Cristo falou e viver isso aqui. E se você buscar isso aqui, o exterior não importa mais.
E se você buscar esse aqui, as outras promessas vão se cumprir. Porque se você fizer o que Jesus falou aqui, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então todas as coisas serão acrescentadas. Agora, enquanto nós continuamos gastando os nossos dias para nos satisfazer com os nossos alvos pessoais, vai vir sempre a frustração, vai vir sempre a tristeza. E o que a gente faz? A gente começa a mudar o exterior. Porque tudo que a gente visualiza e deseja está nesse mundo externo. Então, quando essa satisfação não vem, a gente começa a querer mudar o externo. Mas a felicidade, conforme Cristo ensinava, não importa o de fora. Ela nasce no interior de todos os verdadeiros filhos de Deus. Os padrões estabelecidos por Cristo nesse sermão são opostos aos padrões do mundo. Isso daqui é loucura para o mundo. Então a nossa mente tem que se tornar louca dessa forma aqui, para que a gente busque a felicidade nisso que está escrito aqui. E não como a gente aprendeu a viver pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pela nossa família, pelo nosso dia a dia e por tudo que a gente adquiriu de conhecimento humano. Nós temos que mudar a nossa mente e passar a entender que Jesus Cristo mudou completamente o padrão de felicidade. Mudou completamente o padrão de felicidade de Cristo. Não é nada disso que nós estamos vivendo. É outro. Se você quer ser feliz, se ainda existe satisfação no seu coração, se ainda existe um anseio por mais, é para esse lugar que você tem que correr. Nós precisamos ser capazes de dizer o que está escrito em Abacuque 3, 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha fortaleza, faz os meus pés como o da coça e faz-me andar altaneiramente. O que está dizendo aqui nesse texto? Que se aonde tem que dar fruto não dá, o pasto que tem que ter gado não tem. Quando nenhum recurso natural existe, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Esse é o padrão para as nossas vidas. Mas a gente tem visto e ouvido, e muitas vezes nós somos essas pessoas também. Mas eu quero falar aqui de muitas vezes aqueles momentos em que a gente conversa com os irmãos, que a gente faz um aconselhamento, um pastoreamento, e a gente tem visto as pessoas optarem por caminhos que são contrários à palavra de Deus, deliberadamente. As pessoas têm governado a sua vida, pessoas cristãs, nós aqui, filhos de Deus, muitas vezes pela nossa teimosia, pela nossa falta de temor, nós conduzimos a nossa vida de acordo com aquilo que a gente quer, para satisfazer os nossos desejos, e deixamos tudo isso aqui que está escrito de lado. Nós temos visto as pessoas falarem: eu não quero mais esse casamento, porque está empatando a minha vida, eu quero ser feliz. Como se substituindo o marido, você fosse ser feliz. Como se trocando a esposa, você fosse alcançar a felicidade. Ou nós temos visto pessoas dizendo: eu preciso ganhar mais, porque eu estou infeliz com esse emprego. Como se o dinheiro, como se uma posição, um cargo maior na sua empresa fosse te trazer felicidade. Nós temos visto que a nossa mente está cauterizada pelo padrão mundano, que diz que são as fotos do Pinterest ou do Instagram, são as roupas que aquelas pessoas felizes da rede social usam, são essas que vão me fazer feliz também. E a gente começa a correr atrás dessas coisas, a gente começa a se vestir, a gente muda o exterior, a gente troca o marido, a gente troca a roupa, a gente troca o cabelo, a gente troca o emprego, a gente troca o carro, a gente troca a igreja, para buscar felicidade em coisas que não vão te satisfazer nunca. Porque o que traz felicidade é o que está escrito aqui na palavra de Deus. E quando a gente encontrar essa felicidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto,
Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque tudo que você precisa você já recebeu, que é ser salvo pelo Senhor Jesus. Você já recebeu o maior bem, e a gente precisa se satisfazer com isso. E parece que falando assim é tão pouco, mas eu vou me contentar só com isso. Você tem a vida eterna. Você tem um galardão de vida eterna. Você tem a salvação através do que Cristo fez por você. E a nossa mente precisa se encher com isso. Porque ainda que tudo aqui no mundo externo esteja desfavorável, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a mente do Filho de Deus. Mas tristemente, a gente persiste no erro, achando que substituindo coisas aqui na terra, a gente vai conseguir alcançar felicidade. Mudando o seu estilo, mudando a sua forma de falar, mudando o seu grupinho de amigos. Não. Não adianta substituir o externo, porque a felicidade o Senhor colocou aqui dentro. Ele colocou no seu coração todas as fontes de vida. E essa fonte é o Senhor. Então tudo que você precisa está aí no seu interior. E no Espírito de Deus que habita em você. É Ele quem vai te fazer feliz. Jesus veio para nos trazer uma vida de redenção espiritual. O que é redenção espiritual? Eu tenho uma Torá lá em casa, e ela traz essa explicação aqui. Redenção espiritual é a habilidade de servir a Deus com compromisso total, a ponto da pessoa não ter interesse para consigo mesma. Você quer ser totalmente rendido ao Senhor? Então você tem que viver de uma forma tal que você não tenha mais interesses próprios. É simples. Só não é fácil viver, mas é simples. Agora o problema é conseguir viver nessa carne humana sem querer satisfazer os seus próprios interesses. A gente não consegue abrir mão dos interesses nem para o nosso irmão aqui, quanto mais para o Senhor. E rendição espiritual, uma pessoa rendida ao Senhor, é uma pessoa que já abriu mão de todos os seus interesses. Abriu mão dos seus pensamentos, abriu mão das suas coisas, abriu mão dos seus bens, abriu mão do seu dinheiro, abriu mão dos seus interesses, dos seus objetivos, das suas carências. Essas coisas ocupam a nossa mente. A gente perde o sono por causa dessas coisas, por causa de um problema, por causa de uma conta, por causa de uma crise no casamento, por causa de uma crise pessoal, por causa de uma enfermidade. A gente perde, a nossa mente se ocupa com essas coisas. E elas nos consomem, elas roubam o nosso tempo, enquanto a gente poderia estar plenamente satisfeito na presença do Senhor. A Bíblia diz que na presença dEle há delícias, há abundância de alegria. Nós temos que correr para esse lugar. Nós temos que sair desse lugar de frieza espiritual, de falta de fé dos últimos dias. Nós temos que sair desse lugar de uma mente cativa com a cultura mundana. Não pense que a cultura mundana é só uma cultura pecaminosa. Não, essas fortalezas na nossa mente, que parece que não são tão más assim, elas que nos prendem de experimentar coisas ainda maiores no Senhor. A nossa mente tem que estar aqui, de acordo com o que Cristo falou. E agora nós vamos ver mais a fundo. Jesus fala, bem-aventurado. E eu falei para vocês que a palavra bem-aventurado é ainda maior do que feliz. Jesus não está te chamando só para ser feliz. Ele está te chamando para ser bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, no original, ela é makarios. Makarios. Essa palavra, ela é uma expressão hebraica, uma interjeição hebraica para dizer
as bênçãos de Deus. Ela é uma exclamação, essa palavra. Oh, as bênçãos de Deus. Jesus está nos prometendo mais do que sentimentos de alegria. É uma exclamação, essa palavra é uma exclamação de aprovação. É como se a pessoa olhasse para você e ela falasse: oh, as bênçãos de Deus estão sobre essa vida. Oh, essa pessoa é aprovada. Quando uma pessoa olhar para você e falar que você é bem-aventurado, é porque ele está enxergando isso aqui. Então é uma exclamação de aprovação. Jesus está nos prometendo mais do que sentimentos de alegria. Ele nos promete a aprovação de Deus, que é uma recompensa muito maior. Jesus está ensinando aqui que você vai ser bem-aventurado. Se você fizer isso daqui, você vai ser bem-aventurado. Você vai receber a aprovação de Deus. E se você receber isso, oh, as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre a sua vida. Porque tudo aquilo que Deus coloca com uma condição, Ele também entrega uma promessa. Quando você cumpre um princípio, você automaticamente recebe a promessa. Bem-aventurado é mais do que feliz, porque felicidade é um sentimento que muitas vezes depende das circunstâncias externas. É um bem-estar máximo, é uma alegria espiritual exclusiva dos que têm parte na salvação do reino de Deus. Para ser bem-aventurado, você tem que ter parte na salvação do reino de Deus. E Jesus começa dizendo lá no versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito. Como é que uma pessoa pobre pode ser bem-aventurada? No padrão de Cristo é assim, os pobres de espírito. E o que essa palavra pobre quer dizer? Quer dizer pobre mesmo, destituído de riqueza, de posição, de honra. É pobre mesmo, impotente de realizar um objetivo, é necessitado em todos os sentidos. Então uma pessoa assim, nessa condição aqui que Jesus está falando, e eu vou explicar mais a fundo, essa pessoa é feliz. Então não tem como você encaixar isso aqui num padrão do mundo. Porque no padrão do mundo não tem como um pobre ser bem-aventurado. Mas no padrão de Cristo tem. Está dizendo aqui, os pobres em espírito são bem-aventurados. O que esse espírito aqui está significando? A personalidade, o caráter, o espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. O poder pelo qual o ser humano pensa, sente e decide. Então, se você for pobre desse espírito que te faz pensar, sentir e decidir, você é bem-aventurado. Quarta-feira a pastora Michele pregou aqui sobre o espírito do homem. E se você tivesse vindo, já era meio caminho andado hoje. Mas ela falou sobre o espírito do homem. Como o espírito do homem precisa ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é casa, habitação do Senhor, esse espírito do homem tem que estar na miséria. Ele não tem que ter força nenhuma, ele tem que ser completamente pobre. E quando isso acontece, o Espírito Santo governa sobre as suas decisões, governa sobre os seus sentimentos e governa sobre tudo na sua vida. Então o que Jesus está dizendo aqui, que se você for pobre deste espírito humano, você vai ser bem-aventurado, porque você vai ser cheio e rico do Espírito de Deus. Então, bem-aventurado aqueles homens que têm o espírito humano no pó, no chinelo, sem força nenhuma. Bem-aventurados os homens que entenderam que eles não podem decidir por si mesmos e nem ser governados pelos seus sentimentos. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Aqueles que aprenderam a inutilidade de ter esperança em qualquer coisa que não seja Deus. Um pobre de espírito é uma pessoa que descobriu que existe inutilidade em buscar qualquer coisa que não seja Deus. Os pobres de espírito são aqueles que vivem de maneira contrária aos orgulhosos e autossuficientes. Não tem como um orgulhoso e
e um autossuficiente ser pobre de espírito. São aqueles que entenderam que são pobres, cegos e nus, e que sem o Senhor não são nada. Pobre de espírito é como aquele publicano que o Senhor Jesus falou, que entrou na casa de Deus e falou: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E o orgulhoso é aquele fariseu que diz: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. E quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: Deus, obrigada porque o Senhor me deu entendimento. Obrigada porque o Senhor me permitiu ter conhecimento. Nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. Nós temos que falar: Senhor, tem misericórdia de nós, porque eu sou pecador, porque eu sou pobre, cego e nu. Sem o Senhor eu não sou nada. Pobres de espírito são aqueles que conseguem condescender com o humilde, como diz em Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Pobre de espírito é aquele que consegue ter um coração ensinável, que não se julga mais conhecedor do que os outros, que sabe ouvir os mais velhos, que sabe ouvir os que têm mais experiência, que sabe ouvir os que estão em lugar de autoridade. Não só por obediência aparente, mas com real humildade de querer aprender com o seu irmão. Pobre de espírito é aquele que se deixa ensinar pela sua avó, que já viveu mais que você, pela pessoa que você acha que está numa posição inferior do que você. O Senhor fala que nós temos que considerar todos superiores a nós mesmos. Então, se você se considera superior a alguém, você não é pobre de espírito. Pobre de espírito precisa estar nesse lugar de humildade. Jesus falou que desses é o reino dos céus. Se você quer ter parte no reino dos céus, você tem que ser pobre do espírito do homem e cheio do espírito de Deus. Você tem que ter um coração ensinável. Você tem que deixar todo o orgulho, toda a soberba e viver o que Cristo ensinou. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurado aquele que consegue se compadecer com seu irmão. Bem-aventurado aquele que consegue quebrantar o seu coração diante do Senhor. Bem-aventurado aquele que não tem mais um coração endurecido, que não se abala com nada. Bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados que têm um espírito contrito e quebrantado, porque esses o Senhor não desprezará. É isso que Jesus está dizendo, que se você for assim, você vai ser mais do que feliz. Você vai ser aprovado por Deus. Você vai ser como uma expressão de exclamação, de tão abençoado. Bem-aventurados os mansos e os humildes. Essa palavra manso, ela no original é praus. E ela quer dizer, ela sugere gentileza, ausência de ostentação. Então, manso não é o que fala baixinho e bem calminho. Manso é o que não tem ostentação nenhuma. É o que é gentil. Relaciona-se com os demais sem hostilidade, sem maldade, sem arrogância e sem orgulho. Gentileza, bondade de espírito, humildade. Humildade para Deus é aquela disposição de um espírito com a qual aceitamos a sua forma, nós aceitamos que a sua forma de lidar conosco é melhor do que a nossa, sem disputar ou resistir. Manso é aquele que entende que a forma de Deus lidar conosco é melhor do que a nossa, sem resistir e sem disputar. Manso é alguém domável pelo Espírito do Senhor. São aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Nós precisamos confiar em Deus para defender-nos das nossas injustiças, das injustiças que sofremos. Esses são mansos. Aqueles que não se defendem, assim como Cristo foi como um cordeiro, sem abrir a sua boca para o matadouro. Esses são mansos.
aqueles que confiam inteiramente na justiça de Deus, sabendo que a dele é melhor do que a sua. E mesmo quando você é injuriado, você não se defende. Você deixa que o Senhor faça a justiça por você. Esses são os mansos. Os mansos são aqueles que entendem que as injustiças que o Senhor permite aqui que sofremos, seja para nos purificar, para nos tornar melhor. Então, para ser manso, você tem que aceitar essa condição, sem resistir e sem disputar. Esses mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça, aí a gente pensa que é aquele que fez tem que pagar pelo que fez. Mas justiça na palavra de Deus quer dizer que você vive numa condição aceitável para com Deus. É ser justo, é andar no caminho reto. Não é você cobrar o outro, é você ser justo. Você ser um exemplo de justiça. Você estar numa condição aceitável para com Deus. É desejar coisas retas e justas. É desejar viver uma vida aprovada por Deus. Porque parece que quando a gente lê aqui, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, é aquele que age assim, não, você fez, você vai ter que pagar. Você fez, você vai ter que pagar. Porque isso é justiça. Fez um crime, tem que ser condenado. Pecou, tem que ser castigado. Me ofendeu, tem que pagar o preço por causa disso. Isso que é a nossa impressão de justiça é essa. Mas a justiça de Deus é que Ele me encontre numa posição em que eu viva aceitável para com Ele. Que eu viva de forma justa. Se eu for justo, se eu for inteiramente justo, eu sou bem-aventurado. Se eu tenho fome e sede de viver em justiça, então eu sou bem-aventurado. E estes serão satisfeitos. Tem satisfação na sua vida? Talvez esteja faltando justiça. Bem-aventurados misericordiosos, aqueles que se compadecem, aqueles que têm paciência, aqueles que perdoam, aqueles que se colocam no lugar do outro, estes também alcançarão a misericórdia de Deus. Por isso que Jesus falou, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Porque se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Esse limpo, a palavra puro, ela quando você vai no dicionário hebraico, ela começa a discorrer sobre isso. E ele vai falando puro, purificado pelo fogo, numa comparação com uma vinha limpa pela poda. Inocente, sem culpa. Vai além de limpar o que é só proibido. É limpar do que não edifica. É limpar do que não é testemunho. Do que não é ser modelo a ser seguido. Esses verão a Deus. Porque só com santidade você verá a Deus. Esses puros, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, não são só aqueles que conseguiram se livrar do pecado, mas são aqueles que conseguiram se livrar do desejo pelo pecado. Porque muitas vezes você pode conseguir não pecar, mas às vezes ainda tem aquele desejo no seu coração. Aquela coisa que quando você deixa de vigiar um pouquinho, vem aquele pensamento. Os puros, eles já venceram o desejo pelo pecado. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. Nós somos pecadores. E mesmo que a gente alcance uma condição dessa, como está escrita aqui, ainda assim, você não pode deixar de vigiar, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não fala, eu não tenho pecado, porque a Bíblia diz que se você falar isso, você é mentiroso. Você fala, eu sou pobre, cego e nu, sou pecador, e se eu piscar o meu olho, eu posso cair. Agora os puros de coração, aqueles que querem sair deste lugar,
sem se exaltar por ele. Aqueles que conseguiram vencer o pecado na sua vida e ainda mais conseguiram vencer o desejo pelo pecado. Só tem um jeito. Não é só você abrir mão do que é proibido, abrir mão daquilo que é proibido. Isso aí é se livrar do pecado. Quando você abriu mão daquilo que Deus deixou claro. Para ser puro, você tem que ir além. Você tem que abrir mão do que não edifica. Você tem que abrir mão do que escandaliza o teu irmão. Às vezes uma roupa para mim, ela é pura. Mas às vezes ela é pecado na vida do meu irmão. E se eu quero ser puro e limpo, eu tenho que estar disposto a abrir mão do que eu acho por causa dele. A Bíblia fala que não é pecado a comida e a bebida, mas quando o meu comer escandaliza o meu irmão, se torna pecado. Então, se torna pecado e eu quero ser limpo de coração e puro, eu tenho que deixar de fazer. Eu posso, mas não me convém. Se eu quero ser puro, eu preciso abrir mão. Esses, os puros, verão a Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E se você quer contemplar o Senhor na eternidade, você tem que ser puro de coração aqui na terra. Senão eu não sei onde você vai ficar lá, mas você vai ficar num lugar que você não enxerga Ele. Isso eu sei, porque para ver o Senhor tem que ser puro e limpo de coração. Bem-aventurados os pacificadores, os que amam a paz. Aquele que não se alegra com guerra, com discórdia, com rivalidade. O que não coloca mais lenha na fogueira, mas quando ouve algo de alguém, promove a paz. Promove a reconciliação e não ajuda a causar mais intriga. É alguém que é usado como reconciliador. Eu acho inacreditável ouvir que aqui no nosso meio as pessoas não se cumprimentam. As pessoas não têm coragem de olhar uma no olho da outra, por causa de rivalidade, por causa de indiferença. E muitas vezes você que ouviu histórias, não foi usado como pacificador para trazer restauração no corpo de Cristo. Bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então quando você estiver ouvindo o teu irmão falar do outro, você vai falar: meu irmão, vamos lá, eu vou te ajudar a se reconciliar com ele. E não bota mais lenha na fogueira, trazendo mais discórdia e divisão no corpo de Cristo. Esses serão chamados filhos de Deus. Se você quer ser feliz, é assim que você tem que viver. Não é correndo atrás de coisas, não é trocando de emprego, não é mudando de casa, não é mudando de cidade, mas é fazendo o que está escrito aqui. Bem-aventurado aqueles que amam a paz e que são usados como reconciliadores. Esses são chamados filhos de Deus. Esses são chamados filhos de Deus. Não é o que grita mais alto, não é o que profetiza, não é o que canta bonito. Não, é o que ama a paz. É o que é usado como reconciliador. Esses são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos. É feliz quem é perseguido. É mais do que feliz quem é perseguido por causa da justiça. Qual justiça? A minha condição em viver de forma aceitável a Deus. Se você estiver sendo perseguido por ter uma vida reta e justa diante de Deus, você é bem-aventurado. Aqui não está dizendo que se você está sendo perseguido por causa da sua falta de caráter, ou por causa do seu gênio difícil, ou por causa da sua dificuldade de lidar com as pessoas, que você é bem-aventurado. Não, aqui está dizendo que se por causa da sua retidão para com Deus, você for perseguido, aí você é bem-aventurado. Por viver corretamente, você ser discriminado, você ser ridicularizado, você ser mal falado, você ser julgado, você é bem-aventurado. E aqui está dizendo que desses é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que por causa de Cristo forem perseguidos. E mentindo sobre vocês, falarem todo tipo de mal. Esses terão grande galardão. Cristo nos diz que esse motivo de alegria. E isso é motivo de alegria. Exultai. Jesus falou: exultai.
Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim vocês vão ser perseguidos. Jesus estava ensinando tudo isso para aqueles apóstolos que realmente foram perseguidos. E se você sofre algum tipo de perseguição, não tenha medo de passar vergonha por causa do Evangelho de Cristo. Não tenha medo de ser ridicularizado por causa do Evangelho de Cristo. Não tenha medo, porque deles é o reino dos céus. Pode falar mal, mas eu vou andar da forma que eu creio. Não aceite as coisas que o mundo quer impor, só para fazer parte da turma. Não. Para ser bem-aventurado, para ser feliz, conforme Cristo ensinou, é dessa forma aqui. É esse padrão aqui. É chorando, é sendo perseguido, é sendo pacificador, é sendo humilde, é sendo manso. Se você quer ser feliz, é dessa forma que você tem que andar. Mas a Bíblia ainda diz muito mais. E eu não vou citar os textos porque são muitos. Mas eu quero ler cada um deles para vocês. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. A Bíblia diz que bem-aventurado é o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A Bíblia diz, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilos, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor repreende, a quem ele ensina a tua lei. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Você quer ser feliz? É isso que a Bíblia fala que são as pessoas felizes, aqueles que temem a Deus, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que conhece os vivas de júbilos. Esses são os felizes na terra e vão ser também muito mais no céu. Você quer? Quem quer? Quem quer ser feliz? Eu quero ser feliz também. Eu quero ser bem-aventurado. Quem quer ser bem-aventurado? Eu quero ser bem-aventurado na presença do Senhor. Mais do que felicidade. Mais do que feliz. Bem-aventurado. Mais do que feliz. Bem-aventurado. Eu quero só terminar dizendo que Jesus continua ali no sermão dizendo, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a gente vive igual o mundo vive, a gente deixa de ser sal. Porque quando o sal é jogado em qualquer lugar, ele muda todo o gosto. E se a gente busca a felicidade como o mundo busca, você já deixou de ser sal. Se você quer ser sal,
você tem que buscar a felicidade e as bem-aventuranças dessa forma que está escrito aqui. Aí onde você for jogado, você vai mudar o sabor daquele lugar. Onde você for colocado, você vai mudar aquele ambiente. Porque você não é comum, você não é igual a todo mundo. Você anda assim na contramão. Isso é ser sal. E é aqui que está o padrão para esses que querem ser sal. Agora a Bíblia diz que se o sal perder o seu valor, ele foi feito para algo específico e os filhos de Deus foram feitos para algo específico. Andar conforme o seu ensinamento. Se você deixa de fazer isso, você deixa de ser sal. E a Bíblia diz que o sal já não serve para nada, a não ser pisado. Se você quer, você precisa ser esse sal, que quando chega é diferente de todo o resto. Que quando entra num lugar, destoa de todo mundo, de uma forma que as pessoas olham e falam: as bênçãos de Deus, bem-aventurado. Esse é aprovado por Deus. Isso é ser bem-aventurado, é muito mais do que ser feliz. Você tem que entender que nada que você mudar aqui no seu exterior vai trazer essa felicidade que você está procurando. Toda essa insatisfação que você está vivendo não vai ser mudada por nada que você mude nesse mundo externo, mas só aqui dentro. Mudando a sua conduta de vida, mudando a sua forma de agir, andando de acordo com o padrão que Cristo deixou. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O externo não afeta o que está aqui dentro. O externo não atinge o que está aqui dentro. Não tente mudar o exterior, porque não vai mudar nada. Se algo está faltando aqui, na fonte da sua vida. Está dentro do seu coração, onde o Senhor colocou. No seu interior, onde Ele pôs o Espírito dEle. Comece a ser pobre de espírito do homem, seja rico do Espírito de Deus. Encontre a plena felicidade, a bem-aventurança que só há no Senhor. Se você deseja isso para a sua vida, se coloque em pé no seu lugar. Senhor, nós precisamos de novas mentes aqui, Senhor. Senhor, nós precisamos de novas mentes. Senhor, nós precisamos de novos corações, Pai. Senhor, nós precisamos que sejamos trocados, o nosso interior seja trocado, Pai. Senhor, nós precisamos, Senhor. Pai, nós precisamos, Jesus, que o Senhor venha com o Teu poder, Deus, e nos transforme, Pai. Senhor, porque nós não queremos mais andar como aprendemos que deve ser. Nós não queremos mais andar, Senhor, buscando em coisas como o mundo nos ensinou. Senhor, nós não queremos mais, Jesus. Senhor, nós queremos ser bem-aventurados. Nós não queremos correr atrás de felicidade, mas nós queremos correr atrás das bem-aventuranças. Senhor, nós queremos ser sal. Senhor, nós queremos ser modelo. Senhor, nós queremos ser pacificadores. Nós queremos ser puros. Nós queremos ser humildes. Senhor, nós queremos ser assim como o Senhor ensinou. Nós queremos ser como o Senhor era, Pai. Senhor, não queremos perder a utilidade que o Senhor nos fez. Não queremos nos tornar como um sal inútil. Não queremos ser pisados. Queremos salgar a terra. Queremos fazer diferença. Queremos entrar num ambiente e sermos agentes de constrangimento entre as pessoas por causa da Tua glória em nós, por causa da Tua vida em nós, por causa, Senhor, daquilo que o Senhor fez em cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, troca a nossa mente. Troca a nossa mente mundana por uma mente celestial, por uma mente que anda de acordo com a Tua palavra. Senhor, por uma mente transformada e renovada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, abate todo o espírito altivo do homem. Senhor, abate todo o espírito altivo do homem
E que o Teu Espírito Santo, Senhor, que o Teu Espírito Santo governe o nosso sentir, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. Espírito Santo, faz de nós bem-aventurados, faz de nós bem-aventurados segundo o Teu coração. Oh, que essa palavra entre em nós, Senhor, porque queremos ser chamados filhos de Deus, porque queremos o reino dos céus, porque queremos ser consolados, porque queremos ver o Senhor. Faz isso em nós, ó Pai, faz isso em nós. Queremos ser bem-aventurados como o Senhor nos ensinou. Espírito Santo, troca o nosso coração, troca a nossa mente, troca o nosso interior. Senhor, tira a cultura do mundo de nós. Senhor, tira a apatia e a frieza espiritual dos últimos dias. Senhor, tira da nossa carne, Pai, a vontade de pecar deliberadamente. Tira de nós, tira do meio da Tua igreja a vontade de andar pelos Seus próprios caminhos. Tira do meio da Tua igreja, Senhor, a vontade de decidir por si mesmo. Tira do meio da Tua igreja, Senhor. Tira, Senhor. Tira, Senhor, do meio de nós a incredulidade, a falta de fé. Tira, Senhor, de nós. Tira, Senhor, de nós. Tira o anseio de felicidade em homens. Tira o anseio de felicidade em bens materiais. Tira o anseio de felicidade em coisas mundanas. Tira o anseio pelo pecado. Tira, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, faz de nós bem-aventurados, porque é só pelo Teu Espírito, é só pela Tua graça, é só pela Tua misericórdia, é só pela renovação da Tua palavra. Por isso nos transforma, Senhor. Nos transforma, Senhor, pela Tua glória, pela Tua glória. Nos transforma pela Tua glória. Nos transforma pela Tua glória. Nos transforma pela Tua glória. Oh, só o que pode nos transformar é uma experiência com a glória de Deus. Assim como o Senhor pegou brasas vivas do altar e purificou a boca de Isaías, Senhor, purifica a nossa boca nessa noite. Vem com brasas vivas do altar. Vem com brasas vivas do altar. Vem com brasas vivas do altar, Senhor. Vem, Senhor, purifica, nos purifica. Somos pobres, somos cegos, somos nus. Não temos nada sem o Senhor. Não temos nada sem o Senhor. Nos purifica, Senhor. Nos purifica, Jesus. Com brasas vivas do altar. Oh, oh, nos purifica pela Tua glória. Pela Tua glória. Pela Tua glória neste lugar. Com rios de águas vivas. Com rios de águas vivas. Oh, que luz. Correm do trono de Deus. Que correm do trono de Deus. Vem, Senhor. Vem limpar, Senhor. Vem limpar. Vem limpar. Vem limpar, Senhor. E profeticamente sobre aqueles todos que não vieram, mas que fazem parte do corpo de Cristo neste lugar, o Senhor está alcançando nessa hora, está purificando a mente, está purificando o coração, está mudando as decisões, está mudando as sentenças, está mudando os anseios, em nome de Jesus. O sangue que está sendo derramado nesse corpo vai atingir os que não estão aqui, em nome de Jesus. Toda tentativa maligna de roubar, de matar e destruir famílias, casamentos, alegria, salvação, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor nós nos levantamos e cobrimos a vida dos nossos irmãos. Nenhum vai se perder, nenhum vai ser roubado, nenhum vai ser tragado pelo maligno, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Alcança, Senhor, alcança, Senhor, pela Tua glória, pela Tua glória.
Tem brasa aí, tem fogo, meu irmão. Então coloque o fogo nesse lugar. Porque nós queremos o Senhor. Nós desejamos somente o Senhor.